Eu sei que eu tô um pouco atrasado para comentar esse assunto, mas eu realmente não queria simplesmente deixar ele passar sem trazer aqui pro canal, porque os caras da Central foram vítimas, mais uma das vítimas, né, da patrulha de pensamento, dos progressistas lacradores que adoram utilizar a cultura do cancelamento para cima de qualquer um que, sei lá, manifesta suas ideias, seus pensamentos, que vão contra as pautas do bem, porém super autoritárias que eles defendem. E como na maioria das vezes esses ataques são extremamente baixos e desonestos, né? Retiram de contexto o que é dito para fazer parecer uma coisa muito pior ou uma coisa extremamente errada. E foi isso que rolou com os caras da Central, né? O Totoro, que já apareceu em vários vídeos do Porta dos Fundos, acho que ele não faz mais parte do canal agora, então ele tá com o canal dele, que é um canal de games e tal, decidiu fazer um tweet pegando várias thumbnails da Central, onde o assunto eram mulheres. Não é nem que todos aqueles vídeos que eles pegaram estavam criticando mulheres, alguns inclusive estavam defendendo mulheres, mas o assunto eram mulheres e ele simplesmente pegou, ele não assistiu nenhum vídeo, né? Então ele não sabia se estava defendendo, se estava falando bem ou falando mal, botou tudo numa mesma imagem e fez o tweet perguntando qual é o problema que esses caras têm com mulheres, queria entender o problema que eles têm com mulheres, ou seja, né, insinuando que o canal Central é um canal machista, é um canal misógino, um canal que de alguma forma persegue e odeia mulheres. E esse tweet bem mal intencionado do Totoro, né, porque ele mesmo admite que ele não assistiu os vídeos e que a opinião dele foi baseada apenas nas thumbnails. Então, essa crítica do Totoro acabou atraindo vários outros lacradores, várias pessoas da bolha deles ali, né, influenciadores que também fazem parte dessa panelinha progressista, que vieram ali comentar e xingar os caras da Central, endossando essa narrativa desonesta, mentirosa de que eles são machistas, de que eles fazem discurso de ódio, de que o público deles é uma merda, que gosta de ver esse tipo de treta e de polêmica e que adora odiar mulheres ou coisa do tipo. Depois disso, também veio o canal insinuando que eles são racistas também, eles não são só machistas, misóginos, eles também são racistas, porque tem um vídeo deles onde eles falam sobre o racismo que um personagem branco sofreu, o racismo contra brancos, que não existe. Então, se eles falam que um branco sofreu racismo, então eles são racistas, obviamente, eles não podem se revoltar contra todo tipo de discriminação contra todas as raças, porque senão de alguma forma eles são racistas, e por conta disso milhares de pessoas começaram a ir lá no perfil dos caras, esculhambar eles e falar que eles são tóxicos e que são machistas e racistas, enfim. Entraram na onda do cancelamento e sem a menor propriedade simplesmente saíram atacando os caras porque os influenciadores progressistas apontaram esse canhão aí da patrulha de pensamento na direção da Central. Recentemente eu tenho falado bastante da espiral do silêncio aqui no canal, tem sido um assunto recorrente, principalmente por causa das tretas envolvendo ele e o Felipe Neto, e também a China, mas cara, não tem como não falar de novo porque é mais uma vez isso que está acontecendo. Essas pessoas não assistiram os vídeos da Central, eles não consideram que tem vários vídeos ali falando mal do comportamento de homens também, falando mal de empresas, né? Eu achei até bem interessante que o White, que é um dos integrantes da Central, também fez um tweet tipo o que o Totoro fez, pegando vários vídeos da Central falando mal da EA Games, eu acho, e falou, queria entender o problema que esses caras têm com a EA Games. Tipo, é um canal que posta 2 vídeos por dia, geralmente são vídeos de opinião criticando algum comportamento, alguma atitude. Então, obviamente, ali você vai encontrar vários vídeos criticando mulheres, mas também criticando homens, criticando empresas. Ou seja, eles tratam todo mundo com igualdade, na verdade, né? Porque eles não têm papas na língua se é pra criticar a conduta tóxica de um cara, da mesma forma que eles também criticam se for uma mulher. A questão é que para essa galera da lacração, você não pode falar do comportamento tóxico de uma mulher, porque senão você é machista. É errado, você tem que ficar quieto. De mulher a gente não fala nada. Isso é espiral do silêncio, porque isso corrobora com a narrativa feminista de forma geral. Você não pode criticar mulheres, condutas de mulheres, especialmente se elas forem feministas, né? Se elas forem do lado esquerdo da força. E quando você pega alguém que tem coragem de se posicionar contra essas coisas e simplesmente tira essa pessoa ou esse canal de contexto e tenta insinuar que ele é uma coisa que ele não é, no caso machista, preconceituoso, enfim. Quando você faz isso, você está praticando a espiral do silêncio. Porque você quer que aquelas pessoas ali se calem.
que elas fiquem intimidadas com a onda de ódio, de cancelamento que veio pra cima delas e parem de emitir essas opiniões, porque são opiniões inaceitáveis. Se depender dessas pessoas, a partir de agora, a Central só vai fazer vídeo criticando o homem, criticando o macho escroto, criticando o branco, porque são só homens brancos e héteros que podem ser criticados. Se você ousa criticar uma mulher ou um negro ou um LGBT, então você é um monstro, você não pode fazer isso. Talvez se for uma mulher de direita, uma mulher que tá falando contra o feminismo. Nesse caso você tem que criticar ela, você tem que atacar ela, porque ela também não tem direito de ter aquela opinião. Nesse caso ela não é empoderada, ela não pode fazer isso, né? Se ela realmente for uma mulher que tem opinião própria e que não depende do feminismo ditando o que ela tem que fazer, aí ela tem que ser silenciada também, tem que ser cancelada. Mas fora isso, você não pode falar desses grupos, você não pode falar dos militantes, você não pode falar dos lacradores, porque senão eles vão te cancelar e vão tentar te silenciar. É mais um exemplo da espiral do silêncio, dessa vez foi utilizada contra o canal Central, e é por isso que eu faço questão de mesmo que atrasado, gravar esse vídeo e trazer, né, um resumo do que aconteceu com os caras aqui pra vocês. Se vocês quiserem entender melhor, com todos os detalhes do que aconteceu, os próprios caras da Central se defenderam muito bem de tudo isso. Os vídeos que eles fizeram são realmente muito bons pra mostrar o lado deles. São vídeos bem longos, até foi por isso um dos motivos que eu demorei bastante, porque eu assisti 3 vídeos para gravar esse aqui, para entender melhor o que aconteceu, e somando a duração dos 3 vídeos tem mais de 1 hora de duração. Mas se você quiser entender bem o que rolou, são esses vídeos aqui: youtubers lacradores cancelam a Central, a hipocrisia do cancelamento da Central e lacradores fazem novos ataques contra a Central. Aparentemente esses ataques contra eles continuam, então eu não me surpreenderia se eles gravassem mais vídeos sobre esse tema, reportando aí novos ataques, novos canais, grandes influenciadores aí que se manifestaram contra eles. Mas de qualquer forma, acho que se você assistir esses 3 vídeos, ou um desses 3 vídeos que seja, você já vai entender bastante o teor dos ataques e por que eles foram tão baixos e tão desonestos. No geral, a gente pode até resumir esse episódio naquela clássica hipocrisia dos progressistas de atacar e chamar de preconceituoso justamente quem trata com igualdade, né, homens e mulheres, critica a conduta dos dois da mesma forma e defende os dois da mesma forma, né? Porque não são só vídeos atacando, tem muitos vídeos em que eles também defendem um lado ou outro. Então tem vídeos defendendo garotas. Inclusive, num desses vídeos aí, eles mostraram o relato de uma das garotas que eles defenderam no vídeo deles, que corroborava com a versão da Central de que se eles fossem machistas, misóginos, eles não teriam defendido ela, sem nem conhecer a garota. Então, eles atacam comportamentos de homens e de mulheres porque é uma novidade, né? Eu sei, os lacradores não entendem muito bem isso, mas o seu sexo, o seu gênero, a sua raça não define o seu caráter. Você pode ser um babaca sendo negro ou branco, ou sendo homem ou mulher. Existem mulheres que fazem coisas bem estúpidas, bem idiotas e bem questionáveis. E não tem por que a gente ficar evitando apontar como é errado o que elas estão fazendo simplesmente porque são mulheres. Elas não deveriam ser a prova de críticas, de questionamentos, mas de alguma forma na cabeça dessas pessoas, tratar a mulher como um café com leite é tratar com igualdade, né? Não criticar nunca nenhum comportamento delas é que é ser igualitário. É engraçado porque o Totoro, ele até reconhece, ele fala que ele não sabe o que uma das garotas da thumbnail lá fez, mas ele fala, eu até sei que essa mina fez muita bobagem, mas é engraçado, né, eles ficarem criticando ela, tipo, ela fez bobagem, mas dane-se, ela é mulher, você vai falar dela? Você não pode falar, né? Se você fala, você tem problema com mulher. É sempre esse tipo de ataque, fica chamando de incel e os caramba, que é uma crítica vazia, né? Simplesmente para tentar tirar a credibilidade de quem tá se posicionando contra a cartilha deles. Enfim, como eu já tô me repetindo aqui, eu quero só encerrar esse vídeo questionando algumas coisas que o White disse no último desses vídeos aí que ele comentou a treta, porque eu discordo de algumas coisas que ele disse lá. Primeiro, que ele estava evitando usar o termo racismo quando cometido contra brancos, e que ele ia usar preconceito porque aí todo mundo entendia, e eu sou contra essa conduta justamente porque é isso que os progressistas querem que aconteça. Eles querem o monopólio da palavra racismo, porque não pode ser aplicada de nenhuma forma contra um branco, porque racismo é só estrutural, não é, beleza? Palavras, elas têm diferentes significados, né? Laranja é uma fruta ou uma cor? É as duas coisas. Racismo é preconceito contra a raça, qualquer ela
que seja, qualquer raça, ou é um preconceito estrutural baseado em hierarquia, em quanto tempo determinada raça foi escravizada. Cara, as duas definições estão corretas, então a gente não pode entregar de bandeja o monopólio da palavra racismo, do termo racismo, para os progressistas, da mesma forma que a gente basicamente fez com o machismo, né, que eles deturparam totalmente o significado para alinhar a sinônimo de sexismo, basicamente insinuando que sexismo é cometido por homens e só, porque isso também acaba colaborando com a espiral do silêncio. Então, cara, se é racismo contra um branco, continua sendo racismo, mesmo que seja numa escala menor, ainda é racismo, porque preconceito contra a raça é racismo. É importante deixar claro, racismo estrutural não é o único que existe. E inclusive brancos foram escravizados pra caramba também ao longo da história, né? Porque eles falam, quando brancos foram escravizados, vocês começam a falar de que branco sofre racismo. Mano, muitos brancos foram escravizados, mas mesmo que não tivessem sido, isso não é um fator determinante para definir se uma raça pode ou não ser vítima de racismo. E a outra coisa que eu questiono do que o White falou é que ele é mais feminista do que as próprias feministas, porque ele defende a igualdade de verdade entre homens e mulheres, que é o que o feminismo realmente estaria propondo, que não, eu também discordo, porque o feminismo nunca propôs isso. O feminismo, desde a sua origem, já era um movimento de ódio, um movimento político, principalmente, e mesmo nas primeiras ondas você consegue identificar que a misandria estava presente nas principais teorias feministas. Então, nunca o feminismo foi de fato uma luta por igualdade. Dá pra questionar isso de várias formas se você pegar todo o contexto histórico, se você pegar desde as sufragistas, que nem eram realmente feministas, né, mas que retroativamente foram classificadas como feministas. Se você pegar desde o começo, você vai ver mulheres se posicionando contra homens ou se posicionando a favor apenas de mulheres abastadas. Você vai ver o movimento da Pluma Branca, da Emmeline Pankhurst, que basicamente coagia jovens garotos a se alistar no exército e ir pra guerra e morrer, porque senão eles seriam uma vergonha, porque eles tinham obrigação de ir lá e dar a sua vida para proteger as mulheres. Você vai ver que Emmeline era uma defensora ativa do socialismo, inclusive uma das configurações ali dos grupos de sufragistas dela era um grupo político socialista, e ela expulsou até a própria filha desse movimento. E a partir da segunda onda, que seria a primeira, né, se a gente não considerasse as sufragistas retroativamente, fica ainda pior. Ali tem discurso de ódio contra homem, poxa, a exaustão, e discurso de ódio contra mulheres que continuavam a, sei lá, cuidar da casa e continuavam servindo ao patriarcado e querendo ser mães mano, tem muitos absurdos ali dentro, então nunca foi um movimento por igualdade, sempre foi um movimento de ódio, um movimento político e claramente alinhado à esquerda. Então esse papo de que o feminismo na verdade é sobre igualdade, não é, nunca foi, e a gente também precisa desmentir isso. Eu não sei se o White também acredita no papinho de que o contrário de machismo é feminismo, mas não é. Não tem como dissociar o feminismo do femismo, que é basicamente a misandria, porque a gente tem feministas extremamente misândricas em todas as ondas e elas sempre foram absolutamente relevantes. A gente tem Elizabeth Stettel, por exemplo, que foi considerada já a feminista mais relevante da história, dizendo que a mulher como sexo é muito superior ao homem. Então você não tem como dissociar a misandria do feminismo. É impossível. Então, essas são as duas críticas que eu tenho a fazer às considerações do White no terceiro vídeo que ele falou sobre a treta, mas no geral achei que eles mandaram muito bem, que eles se defenderam muito bem, que eles abordaram muito bem esse tema, mesmo sendo esculhambados, extremamente atacados por toda essa galera da lacração, eles conseguiram revidar de forma bem respeitosa até, eu diria. Num geral, eu acho que o Lion até acaba se excedendo às vezes ao comentar alguns assuntos, eu acho que às vezes ele passa um pouco do tom, mas acho que não foi o caso nessa série, então, enfim, vocês podem assistir os vídeos ali dos caras e tirar suas próprias conclusões. A questão é que, ao meu ver, eles estão, muito certos em tudo que eles comentaram, praticamente tudo que eles comentaram, e os ataques foram realmente muito injustos. Então esse é o meu resumo. Novamente fica aí a minha recomendação para que você assista os vídeos dos caras para entender melhor com os detalhes, mas é isso. Eu espero que em breve essa onda de ódio contra os caras diminua, porque volta e meia a gente sempre, enquanto a gente continua manifestando opiniões que vão contra a opinião dessa patrulha de pensamento, a gente sempre vai estar correndo o risco de ser cancelado e de cair na espiral do silêncio, né? Infelizmente faz parte, mas continuamos aí lutando contra isso e boa sorte e muito sucesso também para os caras da Central. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar.